no caso, né, seguindo as guidelines da OCDE e adotando esse princípio da distância de um braço, o princípio do arm's length, eu faria isso analisando os riscos, funções, ativos de uma empresa, da minha empresa versus uma empresa não relacionada a um terceiro e equipararia essas atividades, então eu precificaria a operação de forma equivalente por meio do que a gente chama de uma análise econômica, que é o estudo de preço de transferência. Mas isso não é o que o Brasil adota hoje, então acho que isso é importante de mencionar. Nós estamos caminhando para uma análise para mudar para essa sistemática que o resto do mundo adota, e que tem uma finalidade, quando eu falo anti-elisiva, é de fato evitar esta distorção na alocação de lucro entre os países, já que eu estou numa operação que eu controlo. Mas também tem uma finalidade de evitar também a dupla tributação, que a gente fala, né? Então, eu não quero erudir a base tributária, quanto eu não quero prejudicar o contribuinte tendo uma tributação em 2 países sobre a mesma renda. No caso do Brasil, a gente tem uma norma que se fundamenta principalmente em evitar a erosão da base tributária, né? Não se atenta tanto à questão da dupla tributação que a gente fala. E no caso do Brasil, não são analisados os riscos, funções e ativos e não há aplicabilidade efetiva desse princípio do arm's length que eu mencionei. O que acontece hoje no Brasil, a gente tem uma norma mais simples e mais prática, que na verdade precifica, né, utiliza-se de alguns métodos que a gente tem nas guidelines da OCDE e determina uma margem fixa para estes métodos. Então, o contribuinte ele pode escolher livremente, puxa, eu posso aplicar um custo mais margem de 15%, ou eu posso aplicar, né, uma outra sistemática, por exemplo, preço de venda para exportação, e eu tenho margens já pré-determinadas. Então, o Brasil não se atenta tanto a todas essas particularidades da operação entre as partes relacionadas e o que cada um exerce de funções e atividades. Isso é importante.